Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 29 de novembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o livro, a Gênese, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 2, intitulado Deus, e hoje nós iremos iniciar, com a graça de Deus, o item 25. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pelo nosso amigo Tarcísio. Oremos. Pai amado, Mestre Jesus, Mãe Santíssima e espiritualidade amiga aqui presente, queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade que estamos tendo de estudo, de aprendizado, de oportunidade de melhorarmos. Nós sabemos da nossa rebeldia, sabemos que erramos sempre, mas que tu possas, Senhor, nos dar força, a força necessária para corrigirmos nossos erros e resistir às nossas tentações. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos que recebemos. Que as nossas orações e aprendizados possam também chegar a todos os corações que participam desse estudo, recebendo através das nossas orações, os nossos desejos de melhorar. E assim, Senhor, obrigado. Obrigado realmente por estarmos melhorando, por fazendo o esforço necessário para se melhorar. Só temos a agradecer, Senhor, que tu possas orientar todos nós, principalmente a Conceição, para que possamos assimilar todos os ensinamentos que hoje teremos, para que possamos realmente participar e refletir sobre tudo que vamos aprender. E assim, só queremos agradecer por mais essa oportunidade. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. A última fala do ponto seguido do parágrafo anterior, em que diz Kardec: os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Item 25. Longe de nós o pensamento de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente não passa de uma comparação, mas capaz de dar uma ideia mais exata do que os quadros que o representam sob uma figura humana. Tem por objetivo tornar compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Então, diz, longe de nós o pensamento de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação. Mas é como ele diz, mas capaz de dar uma ideia mais exata do que os quadros que representam sob uma figura humana. Então é preferível avaliar essa comparação em relação ao fluido universal do que a ideia de um Deus humano sentado num trono com um cajado na mão. Item 26. Temos constantemente sob as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia da maneira pela qual talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, por conseguinte, de modo porque eles chegam às mais sutis impressões de nossa alma. Colhemos esse exemplo de uma instrução transmitida por um espírito a tal respeito. Então, a partir da 27, abre aspas,
é uma orientação de um espírito a respeito da divindade. Quando ele diz, voltando ao 26, temos constantemente sobre as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia da maneira pela qual talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres. E por conseguinte, de modo porque eles chegam às mais sutis impressões de nossa alma. Então agora vamos ver o que esse Espírito traz falando desse tópico que eu acabei de reler. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o Espírito e como princípio dirigido o corpo. Então olha lá, ele diz que o homem é um pequeno mundo, o homem na condição de corpo. E que esse corpo, esse mundo, tem como diretor o Espírito, que é o ser pensante que nós somos. E como princípio dirigido, quem? O corpo. O Espírito e como princípio dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo Espírito seria Deus. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Então, quando você para pensar, aqui eu tenho um corpo e quem é o diretor desse corpo sou eu, Espírito. Eu, Espírito, né? Eu acho chocante para os meus ouvidos eu falar meu Espírito. É como se eu fosse algo à parte do Espírito. Meu espírito. Então o espírito é algo, não, eu sou um espírito, é eu espírito, eu sou um espírito, sou eu espírito que falo, sou eu espírito que penso, sou eu espírito que desejo, sou eu espírito. Então eu espírito, eu sou eu espírito e eu comando, eu sou o diretor desse corpo. Ele fez uma analogia colocando o universo como um corpo e Deus como o Espírito. Então, ou seja, quem que comanda tudo? Quem que está submetido a tudo? É o corpo, submetido a quem? Ao Espírito. Então faz uma comparação agora colocando Deus como Espírito e o corpo como todos nós, a criação. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do corpo. Embora seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, ninguém, contudo, poderá supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Ou seja, eu vou movimentar aqui, movimentei, peguei isso aqui, não tem como eu, o espírito, não saber o que eu estou fazendo. Até porque sou eu que estou comandando isso. O espírito comanda. Então ele está dizendo que todo e qualquer movimento do membro, o espírito sabe disso. Lembra que ele está fazendo uma analogia de quem? O espírito seria quem? Deus. E o corpo seria quem? O universo. Todos nós. Então ele está fazendo uma analogia para entender por que Deus é onipresente. Por que Deus está em todos os lugares? Por que Deus tem consciência de tudo, ciência de tudo? Por que Ele sabe tudo? Porque nós estamos nele. Por isso é que ele fez a comparação do fluido. Como todos nós estamos mergulhados nesse fluido, todos os nossos movimentos, esses movimentos são na presença de Deus. Entende? Então tudo isso para tirar aquela ideia de um Deus circunscrito, sentado num trono. Ou um Deus humanizado, com cabeça, membros, olhos, nariz, boca, órgão fonador. Isso é humano, isso é uma condição humana, que é animal. Nós estamos dentro do reino animal. Então nós não podemos animalizar Deus. Isso é uma condição que nós estamos vivendo no corpo físico. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente. O espírito
espírito as sente todas, distingue, analisa, atribui a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido que? Perispirítico. Porque, mas isso não é dos nervos? Organicamente dos nervos mas para eu, espírito, saber, eu tenho que ter um intermediário, e esse intermediário é quem? Perispírito. Continua ainda o espírito aqui. Ocorre fenômeno semelhante entre Deus e a criação. Deus está em toda parte na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Fazendo a comparação. Ele não fez a comparação do corpo e do espírito? O espírito não tem consciência de tudo que acontece com o corpo? Com as sensações do corpo? Fez uma analogia. Então agora ele coloca a natureza como corpo e o espírito como Deus. Todos os elementos da criação se acham em constante com ele. Com ele quem? Com Deus. Com todas as células, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Lembrando que no processo de reencarnação, o corpo perispiritual, ele vai se ligando célula a célula. O corpo não tem como passar informações diretas para o espírito. Ele precisa de um intermediário. E esse intermediário é o perispírito. O perispírito recebe as impressões do corpo, porque lembra que no corpo físico existe todo um circuito neural. Se você tem uma isquemia cerebral, dependendo da localização, isso vai atingir o teu corpo, vai paralisar a parte do teu corpo. Então, paralisa às vezes a fala, paralisa o rosto, paralisa todo um lado direito, todo um lado esquerdo. Então, porque houve uma isquemia cerebral. E a máquina cerebral, avaliando o nosso sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, avaliando todo o nosso circuito neural, há todo um processo de comunicação orgânico. Agora, para eu, espírito, saber o que está acontecendo no corpo, eu preciso desse intermediário que é o perispírito, que está ligado a cada célula. Então, o corpo físico, ele registra a dor, e o espírito registra o incômodo, o sofrimento, a parte moral. Entende disso? Por exemplo, a gente sabe que os animais, eles não têm a mesma sensibilidade para a dor como nós temos. Você vê um cachorrinho de patinha quebrada na rua caminhando, correndo, com 3 patinhas só, a outra pendurada. Um ser humano tem condições de fazer isso? Mesmo depois, aquilo vai doer sempre. Trazendo um exemplo para a gente entender que é diferente. Por quê? Porque nós temos uma capacidade intelectual e o animal não, e Deus protege. Nós estamos em um grau de evolução que eles ainda não estão. E a dor, ela é um recurso para também desenvolver a parte intelectual. Intelectual e moral. Moral a gente sabe, intelectual a gente tem que entender. Por que a gente sai todo dia de casa para trabalhar, para ganhar dinheiro? Para sobreviver, para comer, para vestir, para ter um lazer. Não há, pois, razão para que o fenômeno da mesma ordem não se produzam da mesma maneira num e no outro caso. Então, lembrando que o perispírito está ligado célula a célula. Um membro se agita, ele ainda está exemplificando. Um membro se agita, tá? Movimentou braço, movimentou perna. O espírito sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Então, olha a comparação. Mexi meu membro, eu, espírito, sei, estou mexendo o membro. Aí ele agora vai a comparação do corpo como a natureza e o espírito como Deus. E aí ele coloca, Deus, a criatura pensa e Deus o sabe.
A criatura pensa na condição agora de um membro, fazendo analogia, e Deus sabe comparando com o Espírito. Então, pensamos, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão a vibrar. O Espírito se ressente de todas as manifestações, a distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe tudo o que se passa e atribui a cada um o que lhe diz respeito. Se meu pé está mexendo, minha mão está mexendo, ao mesmo tempo eu sei que o pé está mexendo e a mão está mexendo. Então, ou seja, trazendo novamente Deus como Espírito e a natureza como corpo, tudo que acontece com o corpo, o Espírito sabe. Tudo que acontece na natureza, Deus o sabe. Fazendo analogia, tá, gente? Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência. A solidariedade entre si de todos os seres de um mundo. A de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Fecha aspas. Quem fez essa mensagem foi o Kahneman, Sociedade de Paris, em 1867, que trouxe essa comparação, fez a comparação entre corpo e espírito, ou seja, espírito administrando e tendo toda a consciência do que acontece no corpo, e depois ele transformou, colocou o corpo como a natureza e o espírito como sendo Deus. Logo, ele estando na presença e no controle, sabendo de tudo. Volta Kardec, fechou aspas. Compreendemos o efeito, o que já é muito. Do efeito remontamos à causa e julgamos da sua grandeza pela grandeza do efeito. Sua essência íntima, o que está querendo dizer? Se um quadro está pintado divinamente, isso quer dizer o quê? Que o pintor é fraquinho? Não, artistão. É um super artista. Com tamanha nuances, com tamanho detalhes, trabalhando com sombras, com realidade, com olhares. Então, o cara mostra que é realmente espetacular. Então, quando a gente avalia a criação, a gente tem uma noção do Criador, né? Então, por isso é que ele diz, compreendemos o efeito, que já é muito. De efeito, remontamos a causa e julgamos da sua grandeza pela grandeza do efeito. Ele faz um jogo de palavras. Sua essência íntima, contudo, nos escapa, como a da causa de uma imensidão de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação. Calculamo-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. E aí tem uma nota 26, nota da editora, eu vou pedir para a Carlinha ler. Os efeitos citados são objetos de estudos há tempos e hoje já são bem mais compreendidos. Que na época não era, né? Será então racional negarmos o princípio divino simplesmente porque não o compreendemos? Quantas coisas a gente não compreende e nem isso não anula a existência? 29. Nada impede que se admita para o princípio da soberana inteligência, um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol o faz com a sua luz. Mas onde está esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não o está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço ilimitado. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se
por se formar em todas as partes em que a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, levando-nos a dizer que está em toda parte e em parte alguma. Ele está aqui filosofando, está aqui usando a filosofia. Vamos cogitar, vamos pensar, né? Porque tem como explicar Deus? Não, os Espíritos dizem que nos falta sentido. E aqui no livro A Gênesis, ele está tentando nos mostrar uma forma para a gente entender por que Deus está em todos os lugares. Porque realmente, se a gente para pensar, hoje, com as informações que nós já temos, a nível espírita, nós sabemos que em um átomo já tem um princípio inteligente. Aí uma vez alguém me disse, mas tia, se no átomo tem um princípio inteligente, então essa mesa aqui ela é composta de átomo, tem princípio inteligente? Tem! Só que você tem que pensar que a mesa parece que está parada, mas ela não está parada, porque os átomos não estão parados. Não há inércia. Item 30. Diante desses problemas insondáveis, a nossa razão deve humilhar-se. Deus existe. Não há como duvidar disso. Por sua própria essência, Ele é infinitamente justo e bom. A sua solicitude, o seu cuidado se estende a tudo. Compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, Ele pode querer. Razão pela qual devemos confiar nele. Eis o essencial. Adorei isso aqui. Devemos confiar nele. Eis o essencial. Porque Ele só quer o nosso bem. O nosso bem. Não foi à toa que o nosso Senhor Jesus nos ensinou o quê? A orar o Pai Nosso, dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lembra disso? Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Então, como dizem os nossos irmãos católicos, segura na mão de Deus e vai. Item 31. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a terra? Tais as questões que se formulam todos os dias. A primeira é fácil de responder. Qual é a primeira? Se Deus está, por que não o vemos? Né? Se está em toda parte, por que não o vemos? Ele diz, a primeira é fácil de responder. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas que os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. A gente consegue enxergar tudo de ordem material? Não. Assim é que alguns fluidos nos fogem totalmente à nossa visão e aos instrumentos de análise. Entretanto, nem por isso duvidamos da existência deles. Vemos os efeitos da peste. Por exemplo, alguém viu o vírus do corona? Olá, eu sou o vírus, corona. Alguém, o vírus, alguém? Mas vimos o resultado dele? E ele estava aí. Ele está aí, né? Ele e outros tantos, né? Vemos os efeitos da peste, por isso que eu trouxe o coronavírus, peste, mas não vemos o fluido que a transporta, né? E aí tem uma nota 27, nota do tradutor, e a Carlinha vai ler para a gente. Kardec se serviu dos conhecimentos científicos da época em que escreveu este livro, quando ainda era ignorado o agente etiológico da peste bubônica, conhecida na Idade Média como peste negra, o que só veio ocorrer mais tarde, em 1894. Lembrando que a peste bubônica é uma doença pulmonar, ocorreu no fim da Idade Média e matou 1/3 da população europeia, tá? E nós tivemos aqui o coronavírus, mas que não chegou a tanto, né? Que poderia ter sido resolvido se tivesse tido bom senso, mas vamos lá. Vemos os corpos em movimento sobre a influência da força de gravitação, mas não vemos essa força. E aí vem para o 32. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial com a visão espiritual. Apenas a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus.
Será que ela, a alma, o vê logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo nos podem instruir. Por meio dessas comunicações, ficamos sabendo que a visão de Deus constitui privilégio das almas mais depuradas e que, bem poucas, ao deixar o envoltório terrestre, possuem o grau de desmaterialização necessária para tal efeito. Privilégio aí não na condição de ele privilegiar, você vai me ver em absoluto, porque ver Deus é um privilégio. Uma comparação, então ele diz, possui o grau de desmaterialização necessária para tal efeito, porque lembra, para eu enxergar os espíritos, eu teria que estar enxergando com os olhos espirituais e não com os olhos materiais. E para eu enxergar Deus, eu tenho que estar desmaterializada. E para eu estar desmaterializada, eu tenho que ter feito o movimento de... nós temos uma aproximação, uma similitude e uma afinidade tamanha com a vida animal, com a vida material, com a vida fisiológica. Nós estamos muito mais próximos da parte fisiológica. Nós valorizamos muito as sensações fisiológicas. Somos capazes de abandonar até família, filhos, marido, esposa, para viver algo fisiológico. Somos capazes de comer um alimento, mesmo sabendo que esse alimento vai nos matar. E a gente continua. Então, isso mostra o quanto nós somos sensações, nós somos fisiológicos, nós somos animalizados. Nós valorizamos muito as coisas físicas, mesmo sabendo o mal que tudo isso nos faz. Então, enquanto eu estiver nesse nível, eu não tenho como enxergar a Deus. Então, enxergar a Deus é estar totalmente desmaterializado da vida animalizada. Uma comparação vulgar, ou seja, comum, tornará facilmente compreensível essa condição. Vamos lá. Uma pessoa que se acha no fundo de um vale, envolvida por uma densa bruma, não vê o sol. Consegue ver o sol? Não. E ela não vê por quê? Porque é cega? Não. A bruma. Entretanto, pela luz difusa, percebe a claridade do sol. Se resolve subir a montanha, à medida que for ascendendo, que for subindo, o nevoeiro será o quê? Dissipando. Cada vez mais. E a luz se torna cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que se acha elevado acima da camada brumosa e chegado a um ponto em que o ar esteja perfeitamente límpido, ela contemplará o astro, o sol, em todo o seu esplendor. Viu a comparação, a analogia que ele fez? Quem está lá embaixo no vale dá conta de ver alguma coisa? Não vai. É preciso que para isso ele faça um movimento de ascensão. Dá-se a mesma coisa com a alma. O envoltório perispirítico, embora não seja invisível e impalpável, é, com relação a ela, verdadeira matéria. Relação a quem? A alma. Verdadeira matéria. Ainda grosseira demais para certas percepções, o perispírito. Esse envoltório se espiritualiza à medida que a alma se eleva em moralidade. Presta bem atenção. Então, o corpo perispiritual, ele está em processo de evolução? Sim. Está. É por isso que tem pessoas que desencarnam e carregam todas as sensações de quem está vivo no corpo físico. Por quê? Porque o corpo perispiritual é muito denso. Gente, a pessoa desencarna, ela tem todas as sensações fisiológicas. Lembra que o corpo perispiritual, ele é um organismo também. E como é que eu faço para evoluir esse organismo? Moraliza. É a moralização. Isso aonde? É aqui, gente. Temos que nos desprender aqui.
diabético ou hipertenso, né? Que limita muita comida da gente. Aí o médico diz assim, olha, você não pode comer. A pessoa vai para uma festa, ela sabe que não pode, o que ela vai fazer? O que é o nome disso? É vício. E ela não consegue controlar. No mundo espiritual vai acontecer isso. Da mesma forma que eu não consigo controlar quando eu estou aqui, eu vou estar no mundo espiritual e não vou conseguir viver sem aquilo. Porque é um vício. O que é um vício? O vício é algo irracional. E é algo que eu não tenho controle. Quando eu vejo, já estou lá na boca de fumo. Quando eu vejo, já estou lá em cima do bolo. Quando eu vejo, já estou lá em cima da gordura. Ou de qualquer coisa que me faça mal, entendeu? É o vício. E no mundo espiritual, isso vai continuar. Então, tem o vício do sexo, o vício químico, o vício alimentar, o vício das pessoas, porque tem gente que é viciada a outra pessoa, não consegue viver sem aquela pessoa. E às vezes essa pessoa é o marido, é a esposa, é um filho. Desencarna e fica dando trabalho. Porque eu não sei viver se aquela pessoa vai virar um obsessor. Por conta do apego. Né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude de suas faculdades. Então, enquanto estiver no vale, meu amigo, escuridão total. É necessário haver essa ascensão para quando nós chegarmos no pico. Chegando no pico, ainda tem que sobrepor a camada nevoenta, para você poder enxergar o astro. Fez uma analogia falando da divindade. Sendo Deus a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor, senão pelos espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização. Ou seja, a gente está aqui para aprender isso. Ele nos criou um princípio inteligente, começou a elaborar esse princípio inteligente em contato com a matéria, que começou com um átomo. A matéria, esse contato com a matéria, esse princípio inteligente foi desenvolvendo-se, foi o contato com a matéria que ele foi se desenvolvendo. A matéria não é ruim. E a forma da criação divina também não, está certinha. São exceções que dão errado, e nós somos uns. Dão errado que eu digo? Que retarda a evolução. Não é que deu errado, é que retarda a evolução. A gente retarda a nossa evolução. E tem outros não, como diz o Livro dos Espíritos, evolui numa reta. A gente não, a gente vai dando curva. Então, é nesse processo, então, quando nós chegamos à condição de espírito, agora vamos desenvolver a inteligência, porque até então nós desenvolvemos as sensações. Agora vamos desenvolver a inteligência no contato com um corpo que tem capacidade para desenvolver, porque o espírito ele é dotado de razão, logo ele também vai desenvolvendo a sua inteligência. Quando ele desenvolveu a inteligência suficiente e paralelo, ele deve desenvolver a parte moral, e ele já aprendeu todas as lições em relação à matéria. Agora ele vai para um novo ciclo de evolução que nós não temos nem ideia qual é, mas que não tem mais absolutamente nada a ver com a matéria. E para que tudo isso? Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia da humanidade, o tipo mais perfeito, ele tem toda a sabedoria e todo o conteúdo e toda a administração sobre a matéria. E ele conhece tudo. O que eu estou querendo dizer? Pega um filho, tu é um empresário, tu é uma empresa espetacular, tu pega teu filho e já põe ele lá no topo para administrar a empresa. E aí, vai dar certo? Agora pega teu filho e manda ele, ou filho ou filha, para ir lá
lá onde estão os operários, na linha de produção, lá no início, quando tudo, e vem trazendo desde lá. Como vai ser a capacidade desse futuro empresário? Você entende? Então, como é que nós vamos falar de matéria se nós não vivemos a experiência da matéria? Como é que nós vamos respeitar se nós não vivemos a experiência? Porque quando você passa por todos os espaços, quando você olha para lá, você olha com respeito, porque você já viveu lá, você sabe como é lá. Entende? Então, vamos levantar aqui uma pergunta absurda: por que Deus não fez a gente logo perfeito? Alto lá. Como diz os espíritos a Kardec, como ousa questionar a Deus? Pelo fato de não verem a Deus, não se segue que os espíritos imperfeitos sejam mais distantes dele do que os outros, visto que, como todos os seres da natureza estão mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós o estamos na luz. O que ocorre é que as imperfeições daqueles espíritos são quais vapores que os impedem de vê-lo. Então, nós estamos em Deus? Estamos, mas eu consigo ver Deus? Não. Eu consigo ouvir Deus? Mas Ele me vê e me ouve. Então, não é uma questão que Deus está lá dentro, não, não vou falar com a Conceição, não, ela é que lute. Eu ainda não entendo a linguagem divina. Você convive com o seu cachorro dentro de casa, né? Ele consegue entender tudo. Tem gente que acha que entende tudo. Ele entende mais as caretas que a gente faz do que as palavras. Mas vamos lá. Daqueles espíritos são quais vapores que os impedem. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso não lhes é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das manchas morais, olha aí, ó, que a obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se acham, mesmo da terra, porque Deus está em toda parte. 35. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa, de cada vez, algumas impurezas. Ao abandonar o seu envoltório corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão porque depois da morte não veem a Deus mais do que o viam quando vivos. Há pouquinho eu estava falando isso. Você sai do corpo, você deixou todas as imperfeições, leva todos os vícios. Mas, à medida que se depuram, tem dele uma intuição mais clara. Se não o veem, compreendem-no melhor, pois a luz é menos difusa, está subindo, lembra? Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe que respondam a uma pergunta, não é que Deus lhes tenha aparecido ou dirigido a palavra para lhe ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não, é que eles o sentem. Recebe os eflúvios do seu pensamento, como sucede conosco em relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos. Quantas vezes não vem aquilo aqui, ó, não faça isso, ou então faça isso. Isso é intuição. E como ele já consegue saber quando Deus fala com eles, o que eles fazem? Finalizando, nenhum homem, portanto, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, pertenceria exclusivamente a almas de escol, encarnadas em missão e não em expiação. Então, tira o cavalinho da chuva. Mas como os espíritos da mais elevada categoria resplandecem de ofuscante brilho, pode acontecer que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, suponham estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro e o toma por seu soberano. É igual ver uma entidade com aparência feminina
iluminada, e todo mundo diz que é quem? Nossa Senhora. Que é a Nossa Senhora. Sob que aparência Deus se apresenta aos que se tornam dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana ou como um foco resplandecente de luz? A linguagem humana é impotente para descrevê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação que nos possa dar uma ideia de tal fato. Somos quais cegos de nascença a quem procurasse inutilmente fazer que compreendesse o brilho do sol. O nosso vocabulário é limitado às nossas necessidades e ao círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito restrita para os compreender e a nossa vista, fraca demais, ficaria o quê? Deslumbrada. Ou seja, ao invés de estarmos questionando, vamos nos ater àquilo que realmente nos proporciona um dia estarmos próximo dele, que é nos moralizar, nos afastarmos dessa animalidade e exercitarmos nos espiritualizar. Foi bom, gente? Meus irmãos que acompanham através do canal EOS Manaus, finalizamos novembro, estamos entrando em recesso, então logo esse estudo foi o último do ano de 2024. Então nós estaremos retomando as nossas gravações no dia 24 de janeiro de 2025, se Deus nos permitir. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Aqui eu tenho um corpo e quem é o diretor desse corpo sou eu, espírito. Eu, espírito, né? Eu acho chocante para os meus ouvidos eu falar meu espírito. É como se eu fosse algo à parte do espírito. Meu espírito. Então o espírito é algo, não, eu sou um espírito. É eu espírito. Eu sou um espírito. Sou eu espírito que falo. Sou eu espírito que penso. Sou eu espírito que desejo. Sou eu espírito. Eu espírito. Então, eu espírito, eu sou eu espírito e eu comando, eu sou o diretor desse corpo. Quem que está submetido a tudo? É o corpo, submetido a quem? Ao espírito. Então, faz uma comparação agora colocando Deus como espírito e o corpo como todos nós, a criação. Lembra que ele está fazendo uma analogia de quem? O espírito seria quem? Deus. E o corpo seria quem? O universo. Todos nós. Então ele está fazendo uma analogia para entender por que Deus é onipresente. Por que Deus está em todos os lugares. Por que Deus tem consciência de tudo, ciência de tudo. Por que Ele sabe tudo. Porque nós estamos nele. Então tudo isso para tirar aquela ideia de um Deus circunscrito, sentado num trono. Processo de reencarnação, o corpo perispiritual, ele vai se ligando célula a célula. O corpo não tem como passar informações diretas para o espírito. Ele precisa de um intermediário, e esse intermediário é o perispírito. O perispírito recebe as impressões do corpo, porque lembra que no corpo físico existe todo um circuito neural.
Para eu, espírito, saber o que está acontecendo no corpo, eu preciso desse intermediário que é o perispírito, que está ligado a cada célula. Então, o corpo físico, ele registra a dor, e o espírito registra o incômodo, o sofrimento, a parte moral. Enxergar a Deus é estar totalmente desmaterializado da vida animalizada. Presta bem atenção. Então, o corpo perispiritual, ele está em processo de evolução? Sim. Está. É por isso que tem pessoas que desencarnam e carregam todas as sensações de quem está vivo no corpo físico. Por quê? Porque o corpo perispiritual é muito denso. Gente, a pessoa desencarna, ela tem todas as sensações fisiológicas. Lembre que o corpo perispiritual, ele é um organismo também. E como é que eu faço para evoluir esse organismo? Moraliza. É a moralização. Isso aonde? É aqui, gente. No espiritual vai acontecer isso. Da mesma forma que eu não consigo controlar quando eu estou aqui, eu vou estar no mundo espiritual e não vou conseguir viver sem aquilo. Porque é um vício. O que é um vício? O vício é algo irracional. E é algo que eu não tenho controle. Quando eu vejo, já estou lá na boca de fumo. Quando eu vejo, já estou lá em cima do bolo. Quando eu vejo, já estou lá em cima da gordura. Ou de qualquer coisa que me faça mal, entendeu? É o vício. E no mundo espiritual, isso vai continuar. Então, tem o vício do sexo, o vício químico, o vício alimentar, o vício das pessoas, porque tem gente que é viciada a outra pessoa, não consegue viver sem aquela pessoa. E às vezes essa pessoa é o marido, é a esposa, é um filho, desencarna e fica dando trabalho. Porque eu não sei viver sem aquela pessoa, vai virar um obsessor, por conta do apego. Ele nos criou um princípio inteligente, começou a elaborar esse princípio inteligente em contato com a matéria, que começou com um átomo. A matéria, esse contato com a matéria, esse princípio inteligente foi desenvolvendo-se, foi o contato com a matéria que ele foi se desenvolvendo. A matéria não é ruim. E a forma da criação divina também não, tá certinha. São exceções que dão errado, e nós somos uns. Dão errado que eu digo? Que retarda a evolução. Não é que deu errado, é que retarda a evolução. A gente retarda a nossa evolução. E tem outros não, como diz o Livro dos Espíritos, evolui numa reta. A gente não, a gente vai dando curva. Então, é nesse processo, então, quando nós chegamos à condição de espírito, agora vamos desenvolver a inteligência, porque até então nós desenvolvemos as sensações. Ele nos criou um princípio inteligente, começou a elaborar esse princípio inteligente em contato com a matéria, que começou com um átomo. A matéria, esse contato com a matéria, esse princípio inteligente foi desenvolvendo-se, foi o contato com a matéria que ele foi se desenvolvendo. A matéria não é ruim. E a forma da criação divina também não, tá certinha. São exceções que dão errado, e nós somos uns. Dão errado que eu digo? Que retarda a evolução. Não é que deu errado, é que retarda a evolução. A gente retarda a nossa evolução. E tem outros não, como diz o Livro dos Espíritos, evolui numa reta. A gente não, a gente vai dando curva. Então, é nesse processo, então, quando nós chegamos à condição de espírito, agora vamos desenvolver a inteligência, porque até então nós desenvolvemos as sensações. Nós estamos em Deus? Estamos, mas eu consigo ver Deus? Não. Eu consigo ouvir Deus? Mas Ele me vê e me ouve. Então não é uma questão que Deus está lá dentro, não, não vou falar com a Conceição, não, ela é que lute. Eu ainda não entendo a linguagem divina. Ao invés de estarmos questionando, vamos nos ater aquilo que realmente nos proporciona um dia estarmos próximo dele, que é nos moralizar.
nos afastarmos dessa animalidade e exercitarmos-nos espiritualizar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Fica a nossa eterna gratidão por mais uma oportunidade, por mais um ano que Deus nos concedeu de estudo e de reflexão e de muito aprendizado. E que para nós foi uma alegria e é uma alegria estarmos estudando a obra A Gênese. Obrigada, Pai querido. Obrigada, amigos espirituais, e ao nosso Mestre Jesus, pelo amparo, pela proteção e pela assistência sempre. Graça de Deus, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.